Agora, Matheus, indo até Brasília, a base do presidente Lula ainda faz as contas ali, tenta digerir essa derrota da indicação do presidente Lula de Jorge Messias para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem falou hoje com a gente após essa derrota do governo no Senado foi o deputado federal Merlong Solano. Ele defende que Lula indique um outro nome, mas para ele, dessa vez, deve ser uma mulher. A gente deve fazer um embate político. O Senado exorbitou das suas atribuições, invadiu as competências do presidente, a quem cabe nomear o ministro, indicar e nomear o ministro do Supremo. Qual é o papel do Senado? É dar segurança. Se o presidente indicar alguém que não cumpre os pré-requisitos constitucionais, aí o Senado deve negar. Não é o caso, todo mundo reconhece, tirando os bolsonaristas, que Messias tem todas as prerrogativas constitucionais para ser ministro do Supremo. Então, o Senado politizou indevidamente a questão. Nós devemos fazer esse debate. Para eles é o vale tudo eleitoral que já está em dias. Não importa se isso afeta a composição da maior corte do país. Em segundo lugar, eu acho que o Lula deveria nomear agora uma mulher. A gente está num mundo em que a questão das mulheres é cada vez mais importante, a necessidade de aumentar a representação das mulheres nos espaços públicos é importante. Eu acredito que isso ajudaria a aumentar o embate no Senado, a presença de uma mulher competente, firme, como ministra do Supremo Tribunal Federal. Matheus, como mulher, e vendo a composição do Supremo, a gente só tem ali Carmen Lúcia, como mulher, claro, eu defenderia um nome feminino. Tem mulheres no judiciário extremamente competentes que poderiam estar lá como ministras, desempenhando seu papel muito bem. Mas nesse momento delicado, nessa relação entre o governo do presidente Lula e o Congresso, principalmente o Senado, eu não vejo como, pelo fato apenas de ser uma mulher, como isso poderia mudar essa situação, né? A situação do presidente Lula é delicada, há aliados que avaliam que não seria o momento do presidente voltar a fazer uma indicação. Merlong acredita que sim, defende esse embate político realmente e acha que o nome de uma mulher traria um peso diferente para a indicação de Lula. Eu não sei até que ponto, pelo fato de ser mulher, depende da mulher. Lídia, eu concordo com você que eu acho que o presidente Lula deveria, de fato, ter indicado uma mulher, né, nessa primeira indicação dele, não o Jorge Messias, nada contra o currículo dele, mas por conta dessa representatividade feminina, acredito que um nome, uma mulher, seria o mais ideal. Mas voltando em consideração aqui, observando toda a circunstância do que se formou dentro do Congresso Nacional, eu acredito que, independente de ser uma mulher ou um homem, essa indicação só deve acontecer depois das eleições. Por quê? Porque, independente dele indicar uma pessoa agora e não ter esse diálogo com o Congresso, porque o que está acontecendo é que os congressistas, é que o Senado e a Câmara dos Deputados, eles querem ali algo que não foi dado ainda pelo presidente Lula. É isso que vem faltando para que ele consiga ter essa aprovação, ele ter, de fato, essa autoridade dentro do Congresso. O deputado disse que existe uma ala ali que não entende muito bem, que ele citou aí os bolsonaristas, sim, né? Mas a gente tem que lembrar que o voto foi até secreto, né? Vai que tem alguém que é de outro lado, que votou contra, né? Isso tudo tem que ser levado também em consideração. Mas acredito que enquanto não passar o processo eleitoral, pode ser o nome que for, não será aprovado. E aí, Matheus, você traz esse outro campo da questão das insatisfações de nomes dentro do próprio governo, né? As reações ali depois da aprovação, elas até de alguns nomes, como o Jacques Wagner ali abraçando, o Davi Alcolumbre, outras reações de governistas levantaram até questionamentos, né? Se os governistas foram realmente fiéis. Mas a dificuldade real do presidente Lula, tanto dentro de casa, né, da sua própria
própria base, mas principalmente com a direita, né, e o centro, porque, na verdade, hoje o Congresso, né, é o centro, e a grande dificuldade de Lula é, de fato, com os partidos de centro que já estão caminhando realmente para a direita, alguns, né, parlamentares mostrando essa tendência. E você falava, Matheus, dessa questão do diálogo, e o deputado Merlong citou, né, ele analisou essa dificuldade de diálogo entre o presidente Lula e o Congresso. O Brasil tem uma tendência histórica de ter uma certa separação entre o voto de presidente e o voto no Congresso. O Congresso é historicamente mais conservador do que o Poder Executivo. Você vê, nós tivemos Getúlio Vargas, tivemos JK, tivemos Jânio Quadros, tivemos vice-presidente João Goulart, depois Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, todos presidentes de centro e até de esquerda. E, no entanto, isso nunca aconteceu com o Congresso. A maioria do Congresso é sempre conservadora. Isso piorou agora, porque Bolsonaro investiu pesadamente no Congresso por conta da sua fragilidade política e administrativa. Ele entregou a maior parte do orçamento para o Arthur Lira e o presidente da época do Senado administrarem por conta da sua fragilidade. Então, isso tudo aumentou o setor conservador. Mas, quando a gente tem uma boa bandeira e parte para o embate, a gente pode ganhar a narrativa. Como nós ganhamos no caso do IOF. Nós caracterizamos o Congresso como inimigo do povo, como defensor de gente muito rica, naquela ocasião em que nós tivemos uma derrota grande na questão do IOF, lá na Câmara dos Deputados. Não sei até que ponto, né, uma vitória do governo criar essa narrativa de que o Congresso, em determinada pauta, é inimiga do povo. Mas eu concordo, é inimigo do povo, mas eu concordo com o deputado num ponto, Matheus, quando ele diz que realmente o voto do brasileiro, presidente, o brasileiro vota em um nome. E já para deputado e senador, o brasileiro não tem aquela preocupação se aquele deputado e senador que ele está votando é do mesmo lado do presidente que ele votou, né? Então, às vezes, você vota num presidente de esquerda, mas os seus parlamentares federais são de direita. Ou um presidente de direita e os deputados e senadores de esquerda. E isso cria uma dor de cabeça para o presidente, né? Então, o brasileiro ele não casa esse voto, até pelo nosso sistema não precisa, e isso causa essa dor de cabeça para o presidente. Lula chegou com um congresso de direita e centro-direita e está tendo realmente essa dificuldade de conseguir essa aprovação, né? Lídia, está acontecendo aquilo que a gente observou, né, após a vitória do presidente Lula nas eleições passadas, que mostrava que ele ia ter uma certa resistência, né, dentro do Congresso. O Bolsonaro foi derrotado, o presidente eleito, mas aí surgiu algumas lideranças, né, tanto do centro, direita, que levam muito essa pauta desse campo bolsonarista. Mas o que é importante a gente frisar aqui na fala do deputado Merlong, que é um fator, inclusive, cultural do brasileiro, né, você pontuou muito bem também, em relação ao que o brasileiro acaba esquecendo em quem ele vota, né? Ele não sequer, ele sabe o histórico daquele político, que bandeira é que ele vai defender, que lado é que ele vai estar ali aliado. É interessante a gente reforçar também que sempre quando existe o processo eleitoral, os políticos sempre estão ali reforçando a população que possam votar naquele grupo, né? Aquele voto casado. Sim. Você votar no deputado do mesmo partido, no presidente do mesmo partido, no governador, para que você possa ter um alinhamento administrativo e que no futuro não venha a atrapalhar, como vem atrapalhando agora em relação às pautas que o presidente vem encaminhando para o Congresso. Nós tivemos aí pelo menos 2 derrotas já anunciadas, né, que foram aí divulgadas em relação a não aprovação do nome do Jorge Messias e também a questão do veto presidencial que foi vetado, né, que foi derrubado lá pelo Congresso.
E também há essa questão do brasileiro ser mais conservador em algumas pautas, como, por exemplo, a questão do aborto, né, a questão das drogas. O brasileiro, ele é mais conservador. Então, esses assuntos que o Congresso, pelo menos deveria, né, ser o Congresso, mas aqui no Brasil é o Supremo, mas deveria ser o Congresso que deveria legislar sobre essas pautas. Então, o brasileiro, ele meio que vai para esses parlamentares mais conservadores, né? E aí entre os parlamentares de direita, né? Então, há também essa dificuldade no caso de presidentes da esquerda.